Olá a todos, cá estamos mais uma vez, mais um vídeo. E hoje começo por vos dar as boas-vindas com esta nova espécie de flor aqui em casa. É a primeira vez que ela floresce aqui e eu estou muito contente com isso. É um epifilo do qual eu troquei com uma amiga, que é a Fernanda do Nascimento, que ela tem um canal aqui em Portugal também, que se chama Fernanda do Nascimento Oxi e Suculentas. Ela é uma perita em orquídeas e vocês façam lá uma visita que se gostam de orquídeas e outras coisas, que com toda a certeza irão gostar. Olhem só que linda flor, matizada, perfeita, mesmo linda, e é muito grande também. Nós trocámos na altura, eu dei-lhe das minhas cores e ela deu-me algumas plantas também das dela, e agora tenho aqui esta beleza muito linda, não é? E olhem, o vaso encheu. Na altura foi assim, uma hastes ou duas ou três, até jeitosas, e agora brotou imenso, e mesmo aqui ao lado abriu aqui desta cor também, que é assim uma cor bem mais clarinha. E pronto, meus queridos, espero que tenham gostado de conhecer esta nova espécie de epifilos, conhecidos por cá das orquídeas, que são realmente belíssimos. Hoje também temos aqui esta cor aberta, que é lindíssima, que é branco com amarelo, mas o vídeo de hoje irá ser sobre os cuidados a ter com as suculentas e com os cactos, com as plantas em geral, para que nós tenhamos sucesso. Será que existem segredos realmente para termos plantas lindas? Eu, na minha opinião, acho que não há segredos, mas sim cuidados. Todos os cuidados que a gente possa ter com estas plantas e outras mais fazem toda a diferença no sucesso do cultivo. Normalmente, muitas das vezes eu tenho pessoas que me dizem: ai, quantos segredos que tem para ter plantas tão lindas e saudáveis. Como eu sempre digo, não há segredos, apenas cuidados, e também uma das coisas que faz toda a diferença, na minha opinião, é o clima. Todas as pessoas que cultivam estas plantas em alturas, estas e outras, isto é só um exemplo, na altura do verão, onde as temperaturas chegam aos 37 graus, 40 graus, é impossível ter-se plantas lindas. Por norma, é uma altura do ano em que realmente as plantas sentem bastante. Quando a gente cultiva este género de plantas com temperaturas aí à volta dos 20, 25 graus, elas ficam lindas e perfeitas. Hoje então vamos ver algumas coisas que por norma são importantíssimas para que as coisas funcionem melhor. Está bem? Para mim, uma das plantas que atualmente está a ser difícil de cultivar são as Echeverias mandala. Outros tempos, as Echeverias mandalas eram daquelas plantas super fáceis de cultivar aqui em Portugal. Atualmente, o que mais se ouve é pessoas no verão a dizer: lá se foi mais uma e lá se foi mais outra. Porquê? Porque o clima está mudado e com isso elas ficaram mais frágeis. Eu própria já tive dezenas de mandalas, e atualmente restam-me cinco plantas destas, em que estas 4 estão incluídas. Mas já me estou a sentir satisfeita com isso, desde que elas não me morram no verão. As altas temperaturas que agora o clima tem-se notado torna estas plantas muito mais frágeis do que elas já foram, porque estas são daquelas suculentas que existem há muitos anos, pelo menos aqui em Portugal, são das mais antigas de todas. Por isso é que eu digo, o clima realmente
faz muita diferença no cultivo das suculentas, principalmente de algumas espécies que com o tempo se tornaram mais frágeis. Uma das primeiras coisas que nós temos que aprender no cultivo destas espécies é conhecer as suas necessidades, porque existe muitos géneros de suculentas, umas necessitam de muitas horas de sol, outras necessitam de menos horas de sol e com isso faz também toda a diferença. É claro que existe muitas das espécies de sombra ou de meia sombra, que elas com o tempo acabam por se adaptar às condições que ficam durante muito tempo. Eu dou o exemplo das aórtias, que eu tenho ali uma aórtia em que ela está completamente no sol e com isso ela se adaptou e reproduz-se muito bem, mas por norma a gente deve de escolher sempre um local mais adequado para que elas possam crescer naturalmente mais saudáveis e bonitas. Por exemplo, estas que eu vos estou a mostrar são duas echevérias de sol, elas para ficarem assim coloridas, compactas, precisam de muitas horas de sol e com isso aí está a diferença entre elas quando elas têm as condições todas que necessitam. Eu vou-vos mostrar agora uma na qual deveria estar assim compacta como estas, mas ela não está a levar aquelas horas todas de sol e vocês vão ver a diferença. Estão a ver aqui a diferença. Isto aqui é uma echevéria que ela também fica gigante, só que no sítio que ela está eu tenho que a mudar com muita urgência. Porquê? Porque não leva sol suficiente e com isso as folhas estão longas e não estão a ficar assim compactas como aquelas que nós vimos há bocadinho. Por isso é que eu digo que ter as plantas no sítio certo é muito importante para que elas ficam compactas e coloridas, faz toda a diferença a quantidade de sol que levam. Por exemplo, esta espécie está aqui visto que realmente ela não está muito contente, que ela não está. E porquê? Porque eu aqui em frente tenho aqui os meus aónios, nos quais cortam um bocadinho as horas de sol que ela precisa. Mas isso é uma das coisas que eu vou já fazer. Mas a gente se olhar aqui para cima, já podemos ver que estas aqui estão perfeitas. Porquê? Porque já levam muitas horas de sol, ou seja, leva toda a manhã, levam sol e com isso elas estão assim completamente perfeitinhas, muito bonitas. Olhem só o quanto é que elas não têm crescido aqui. Por isso é que às vezes inconscientemente a gente diz assim, as minhas plantas não estão muito bonitas. Claro, porque falta-lhes qualquer coisa para que elas possam crescer bonitas e saudáveis, está bem? Por acaso aqui, eu fiz aqui umas alterações nesta parte e eu estou muito contente porque as plantinhas estão a gostar imenso. Esta aqui, pelo menos, que é uma taça onde eu tenho a moena e também a cristata. Eu tinha dado com ela com cochonilha e eu tirei-a toda da bacia, afofei o substrato e depois, como eu replantei-a por completo, vocês estão a ver como ela já está outra vez perfeita. Porquê? Porque muitas das vezes é isso que temos que fazer, temos que retirar as plantinhas do substrato, cortá-las se for necessário e depois voltar a espetar e elas crescem depois muito mais saudáveis. Eu tenho feito isso ultimamente porque noto que há muitas plantas que elas precisam. Só tenho pena de não ter assim tanto tempo quanto eu gostaria para fazer isso em muito mais vasos daqueles que eu tenho aqui a precisar de cuidados. Mas é como eu digo sempre, vou fazendo o que eu posso para que as plantinhas fiquem melhores. Aqui leva também o sol da manhã, como eu acabei de dizer que estas aqui levam. E aqui, como eu digo, o sol começa a fugir mais cedo, começa a descer e conforme vai descendo,
mas por norma leva sol aqui à vontadinha aí até à 1 da tarde. E pronto, outras que também estão muito bonitas são estas aqui. Eu penso que estas são a salsa verde. Isto foi uns bebezinhos que eu fiz pelas hastes florais. Estão a ver? Eu ultimamente tenho aproveitado as hastes florais e eu noto que a gente tem muito sucesso com isso. Uma planta assim muito estranha que eu tenho é esta aqui. Ela é assim meia monstruosa, não consigo que ela fique assim com as rosetas normais, ela fica sempre monstruosa, é tipo uma planta realmente intrigante. Já fui cristata, mas esta é daquelas que não consigo que ela fique perfeitinha, mas não faz mal, é uma planta diferente. Para quem não sabe, estas gimbasilhas aqui, estes vasos, são garrafões que eu aproveitei, que eu encontrei-os e trouxe-os para casa, cortei-lhes a parte de cima, são garrafões literalmente de vinho, e olhem, se formos a ver, até dá uns vasos bem bonitos, não dá? Pois dá. Olhem, quem é que se lembra desta bacia que eu cortei-as todas? Aí eu acho que ainda nem 3 semanas tem, que foi uma bacia que eu comprei a uma amiga minha e depois resolvi a cortá-las todas e a espetá-las. Olhem, elas já estão bem enraizadas, que eu noto, encheram de flores, das quais eu vou cortar, porque por norma elas tiram bastante a força às plantinhas. E agora vamos ver os caules que eu cortei daqui. Mesmo aqui, vejam só, menos de 3 semanas e os caules encheram de novas plantinhas. Ainda tinha ficado estas na altura, nas quais eu deixei, e olhem só para aqui como os caules já estão cheios de novas brotações. Portanto, muitas das vezes também é necessário a gente cortar. Às vezes é porque as plantas estão a apodrecer, a gente tem logo que as cortar para conseguir salvar as plantas. Outras vezes, quando a gente quer fazer a produção, é mesmo assim, a gente corta e depois consegue novas brotações. Por exemplo, esta bacia aqui é uma bacia muito grande, tem 35 centímetros, salvo erro. Ano passado ela também encheu de cochonilha, esta é a Echeveria amoena, encheu de cochonilha. E para fazer uma limpeza correta, eu cortei-as todas, deitei os caules fora, cortei-as todas e replantei-as novamente. Vocês por aqui já podem ver realmente a diferença. As plantas nascem bem saudáveis, durinhas, estão a ver, também levam o sol toda a manhã. E por isso é que eu digo, às vezes os cortes são necessários para que as plantas ganhem nova vida. Um dos problemas que também acontece muito nas plantinhas são as cochonilhas. Aqui em minha casa é um dos problemas que eu tenho no verão. As cochonilhas adoram e agora anda para aqui, tenho encontrado aqui formigueiros, muitas das vezes no fundo dos vasos. Porquê? Porque eu rego pouco as minhas plantas que estão nos vasos e depois o substrato a modo que se mantém seco. E depois as formigas adoram esses lugares secos para pôr os seus ninhos. Já tenho dado conta aqui de alguns ninhos. E também é um problema porque depois as formigas andam de vaso em vaso a sugar portanto dizem que é as fezes das cochonilhas que eles gostam porque têm são docinhas, e então com isso elas andam de vaso em vaso a procurar essa seiva. E com isso, claro, transportam muitas das vezes de uns vasos para os outros as cochonilhas. Portanto, vocês quando virem formigas, vigiem, tratem de dar um sumiço nelas, porque elas também fazem com que os vasos fiquem contaminados. Ao menos é assim que tenho visto pessoas a falar. Agora, queria que vocês vissem esta nova composição que eu fiz para oferecer a uma amiga. Acho que está muito bonito, meti-lhe ali umas pombinhas, e isto é um arranjinho que irá para a campa de uma amiga minha que faleceu, no qual, prontos, eu gosto sempre de ter um vasinho de suculentas e então ofereci este aqui também a uma amiga.
Aqui quero que vocês vejam a minha nova cristata que veio da minha amiga de Gondomar, que eu fiz uma visita na semana passada. E eu depois vou ver se me organizo para vocês verem umas plantinhas que eu trouxe lá de casa dela. Não é tudo suculentas, é um outro género de plantinhas, mas com o tempo eu irei-vos mostrar com toda a certeza. Esta cristata, ela cortou lá das dela e eu já fiz este novo vaso de cristata e ela é muito linda. Olhem só, está um verdadeiro leque e aqui à frente é um bocadinho mais baixinha. É muito querida aquela senhora. E pronto, o que é que eu quero também que vocês falar de quê? Dos fungos, por norma, quando há muita chuva, as plantas costumam afungar. Muitas das vezes é preciso cortar aquelas folhas que começam a aparecer com as pintas pretas, que é para que o fungo não se alastre. A gente tem que fazer sempre a limpeza das folhas por baixo para evitar as cochonilhas, para evitar que as plantas apodreçam, principalmente quando elas estão assim rente à terra. Uma das coisas que eu gosto de utilizar é sempre pedrinhas, porque com isso as folhas não ficam pousadas na terra e as plantas mantêm-se com as folhas mais tempo secas. Isto de inverno. No verão, também uma das coisas que pode-se sempre fazer é pôr um sombrite, caso vocês tenham possibilidade de o poder colocar. Eu, por exemplo, aqui, nestas plantas todas, eu não tenho como pôr um sombrite, porque isto iria ficar aqui uma barraca autêntica e eu não gosto de ter as plantas, não gosto de ter a minha casa assim a parecer Prontos, olha, e não gosto de meter sombritos, só mesmo meto sombrito naqueles sítios que realmente dá jeito e esteticamente não fica mal. De resto, todas estas plantas ficam aqui expostas no verão. Claro, as temperaturas aqui máximas costumam andar aí à volta dos 40, 37 graus, mas também não é todos os dias. Uma das coisas que eu também às vezes faço é, por exemplo, se há uma previsão de temperaturas muito altas, eu pelo menos um dia ou dois eu boto para lá para cima umas toalhas ou qualquer coisa para proteger naqueles dias de maior previsão de tempo muito quente. Mas sem dúvida a primavera para mim é a melhor estação do ano. Tem estas temperaturas como estão hoje, não está frio, o sol está naquela de ir e vir, de vez em quando vem uma chuvinha e eu realmente adoro a primavera, é escusado. A estação do ano mais complicada para mim é realmente o verão, porque é quando as plantas estão assim a estorricar no sol e com isso elas ficam feitas muitas das vezes. Olhem, aqui um outro exemplo de uma decapitação que eu fiz. Esta é a minha Diamond State de verrugas, no qual eu cortei, não faz muito tempo, cortei-lhe os troncos, não ficou nenhuma folha, porque por norma sempre que é possível vocês deixar uma folha é bom, porque o sucesso é muito maior. Mas olhem, estão a ver aqui os troncos, eu nem sei quantas é que não estarão aqui. Tenho que lhes pôr um remédio de pós-pulgões, porque eu noto que anda por aqui muitos pulgões a atacar certas suculentas. Por isso, vejam só o que eu vou ter aqui. Preciso de as meter um bocadinho mais ao sol e cá está um exemplo dos pulgões. Os pulgões são uns bichos horríveis que adoram sugar as suculentas e com isso deixam-nas feias. E depois as formigas também gostam deles, estão a ver aqui. Eu vou já cortar todas estas hastes florais, que está aqui nesta crassula lindíssima, que é a platifila. É isso. E porque elas ficam feias com os pulgões aqui em cima. E pronto, já está aqui bem adaptado ao sol, que eu aqui atrasado tinha-vos falado que ela estava que isto é uma cristata, que já está a deixar de ser cristata, mas ainda é cristata, ainda está ali, já está adaptado ao sol. Foi um processo assim um bocadinho lento, mas já pode estar aqui e com isso já não há aquele perigo de ela se queimar muito, a não ser que as temperaturas virem assim muito repentinamente.
Antes que eu me esqueça, que eu quero que vocês vejam aqui a haste floral gigante do Aónio Noble. É umas flores realmente lindíssimas. Ainda não estão abertas, mas já dá para vocês ter noção. Olhem, são vermelhas. Estão a ver, olha, vermelhas em formato de estrelinha, lindíssima. Normalmente os aónios, as flores são em amarelo ou assim mais clarinhas, assim tipo um verde-limão clarinho. Mas o Aónio Noble, que é esta planta que se vai à vida, as flores são muito diferentes, são vermelhas. Olhem que lindas. Eu preferia não ter estas flores e ficar com a planta, mas não faz mal, ainda tenho uma e posso sempre adquirir uma outra, que a minha amiga dos Encantos da Natureza, ela vende o Aónio Noble, que ela faz reprodução lá dos bebés dela, tá? Um dos outros problemas que também pode surgir nas plantas é o ídio ou o mídio. Normalmente esse problema aqui em casa acontece no inverno, é quando há aqueles dias que forma-se assim um tempo assim meio quente e com muita umidade. Por norma o ídio já há 2 anos para cá começou-me aqui a aparecer. Eu por norma utilizo um produto que eu vou deixar aí a fotografia, no qual funciona muito bem aqui em casa. Para as cochonilhas, eu também utilizo um produto que se mistura em água. Agora vou experimentar um novo produto, porque o que eu comprava deixou de se vender e como a amiga minha me disse, funciona e não mancha as plantas, que é uma das coisas que eu tenho assim um bocadinho de problema, é ver as plantinhas manchadas. E normalmente aquilo é assim uma misturinha que costuma ser com água, rende imenso e pelo menos tem funcionado aqui para tentar controlar o problema das cochonilhas. Está bem? Em termos de substrato, quem me acompanha já conhece, aqui em minha casa é tudo muito simples. Eu utilizo terra da minha compostagem misturado com um bocadinho de areia e areia de rio, não é areia de mar. Aqui por acaso são pedras reladas que eu compro aqui numa drogaria, que fica assim tipo de uma areia, e depois meto um bocadinho daquele substrato comprado, universal, porque como é bases muito grandes, por norma eu não tenho terra da compostagem que chegue para abastecer. E prontos, meus queridos, eu acho que por aqui está tudo. Acho que falei um bocadinho das coisas que se pode fazer e também outros problemas que normalmente este género de plantas tem. O importante principalmente é vocês conhecerem as espécies, porque existem muitas espécies, existe as Echeveria, Graptoveria, existe os Ripsalis, existe as Crassulas, as Stapelias, é um mundo de espécies. E quanto mais vocês aprenderem a conhecer as espécies, melhor será para vocês as cultivar. Todos os dias é uma aprendizagem, a gente nunca sabe de tudo, mas com o tempo vai sempre melhorando um bocadinho a forma de cultivar. Não existe segredos para mim. Os segredos realmente é um bom sítio para as ter. O clima é muito importante. Se vocês têm as plantas sempre à chuva, é impossível ter plantas sempre lindas. Chega a um ponto que elas começam a ganhar fungos, elas começam a apodrecer. Para tudo há que ter um equilíbrio. Se vocês puderem protegê-las, um tanto melhor. Quando as plantas estão naquelas temperaturas altíssimas, muito quentes, se vocês puderem metê-las num sombrite, onde elas possam levar na mesma o sol, mas filtrado, tanto melhor. E assim, por isso, agora vamos ver onde é que anda o meu apolinho. Espero que tenham gostado aqui deste bocadinho e vamos então, está bem? Olhem, antes de irmos ao meu apolo, quero-vos mostrar os 2 produtos que eu utilizo aqui em casa. Este é novo, porque o que eu utilizava não encontrei, que este é o novo para as cochonilhas. Isto é um inseticida. Tem que se usar máscara, luvas, para utilizar este produto.
Isto foi uma amiga minha que me conseguiu, porque é preciso um cartão para comprar isto. E então é um produto que também rende muito, porque para 5 litros de água a gente mete uma colher de sopa, de sobremesa, bem cheia do produto. Como eu digo, é um produto que tem um cheiro muito forte, tem que se usar máscara sem falta, para a gente colocar nas colchonilhas. E o bem que ele tem, aquilo não mancha, que é uma das coisas que me agrada muito, é não manchar as suculentas, não fica com marcas brancas. E este aqui é para o ídio, ou para o míldio, que também, este sim, é muito eficaz também é um fungicida, e também é a mesma coisa, 5 litros de água, uma colher de sobremesa bem cheia. E com isso vocês poderão tratar das plantinhas de forma eficaz. Este aqui a minha colega já utilizou e por enquanto as plantas não se queimaram, nem tão pouco. Claro que são produtos que têm que se meter ao fim do dia. E prontos, está dado aqui a marca dos produtos a utilizar. Tem que os utilizar com muito cuidado, porque tudo que é inseticidas têm que ter toda a atenção e todos os cuidados para não haver intoxicações, muito cuidado com os animais, inclusive. E por falar em animais, está aqui um animalzinho atrás de mim. Então, Paulinho, estás aí a ferrar as plantinhas. Vamos lá ver o menino para a gente se despedir. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um vídeo semanal. Este menino está à espera do dono para ouvir dar o seu passeio no fim do dia. Então, tens feito muitas covas. O que é que estás a lavar as patinhas? Estás na banhoca? Sim? Está muito bom? Muito bom, as patinhas. Opa, para cima. Paulo. Então. Como é aquela limpeza? Está com a cabeça suja. Anda cá, mãe, vá. Opa, para cima. Anda a ver as pessoas, pequenininho. Tu estás com a cara toda suja. O que é isto? Tu andaste ali a chafurdar na terra. Ai, meu Deus do céu, que menino. Tu andaste nas covas outra vez. E pronto, meus queridos, ele está aqui tudo entretido a lamber as patinhas, lá na higiene. Oh, valha-me Deus. Oh, Paulo. Então, já terminaste a higiene? Ai, meu Deus do céu, ele agora está aqui no banhinho, está-se a lamber tudo. Não é? Vá, me diz assim às pessoas, está tudo bem, andei ali a enfiar a cabeça na terra, olhem para isto, vais já levar um banhinho, achas bem? Não me parece, pois não? Eu pego num paninho e lavo-lhe a cabecinha, de vez em quando é assim, quando ele anda ali a fazer covas lá atrás no quintal, depois fica assim tudo sujo, não é? Pronto, aí o vídeo está enorme, espero que vocês não se importem. Também se importar, olhem, beijam em 2 vezes, não é? Pronto, não se esqueça de deixar o dedinho para cima, de compartilhar com os seus amigos. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Para a semana cá estaremos de novo. E está aqui o exibidor, como sempre, aqui a dar a voltinha já na relva, não é? Jesus, e mesmo um exibidor. Ai, meu Deus, ninguém diz que este cão tem 13 anos. Tem uma genica, não é? Prontos, olhem. Então, fiquem bem, tudo bom. Tchau, tchau. Até à próxima quarta-feira. Tchau, tchau.